Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra do Senhor e aprendendo o que ela tem, né, a nos ensinar, buscando em Deus aprender o que ela tem a nos ensinar sobre oração. Nós estamos vendo alguns homens de Deus que tiveram a sua vida de oração, a sua experiência, o seu dia a dia com Deus, e deixaram registrado isso, que eles foram aprendendo no seu dia a dia, na palavra de Deus, a respeito da sua vida de oração. Nós estamos vendo o Pai Nosso, né? O que cada um desses três homens de Deus aprenderam estudando o Pai Nosso, né, vivendo o seu relacionamento com Deus, através dos princípios que Jesus deixou registrado ali na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma oração que deve ser repetida como oração e só, né? Nós temos muitas outras orações registradas na Bíblia, porque oração é uma conversa, é um relacionamento com Deus. Você não conversa sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, todos os dias da sua vida com alguém que você se relaciona, né? Então, o Pai Nosso, ele não é uma oração para se decorar e só repetir todas as vezes que você tem o seu tempo de oração. O Pai Nosso, ele contém princípios de Deus, princípios da vida com Deus, princípios sobre quem é Deus, sobre quem nós somos, como é o nosso relacionamento com Deus, como é o nosso relacionamento conosco mesmo, com o próximo. E ali Jesus deixou então registrado o princípio de como é orar, né? E aqui nós estamos vendo a perspectiva, o olhar desses homens para o Pai Nosso, e o que eles foram aprendendo e deixando registrado, e graças a Deus chegando até nós, onde a gente também pode aprender um pouquinho com eles, né? Hoje nós vamos ver mais dois trechinhos da oração do Pai Nosso. Nós já tivemos estudos mais aprofundados a respeito do Pai Nosso, então se você não chegou a pegar esses estudos, pede para o seu líder de célula o estudo escrito ou o vídeo, para que você tenha mais outros olhares, outras perspectivas, né? Porque o Pai Nosso ali, como toda palavra de Deus, é inesgotável. A gente aprende a cada dia coisas novas na palavra de Deus, mesmo em textos que a gente está cansado de ler ou já sabe até de cor, né? De repente salta aos nossos olhos algo que Deus quer falar com a gente em textos muito conhecidos, como o Pai Nosso. Tá bom? Então vamos lá. A gente então vai ver o que Jesus orou, falando: venha o teu reino. O que é essa petição, venha o teu reino? Né? Agostinho, ele afirma que Deus reina hoje. Então a gente já parte desse entendimento, né? Venha o teu reino. Reino de quem? De Deus, que é o rei, é aquele que governa. Mas ele fala uma coisa interessante, que a luz, ela não existe para quem se recusa a abrir os olhos, né? Então, se eu fecho os meus olhos, eu não consigo ver a luz. E assim são as pessoas, né? Deus governa, Deus reina, mas muitas pessoas, elas não aceitam, não creem, ou não conseguem identificar esse governo de Deus, né? E por isso Jesus, ele deixou a igreja dele aqui para que o reino dele fosse proclamado, né? Para que nós fôssemos essa luz e que as pessoas conseguissem abrir os olhos, consigam abrir os olhos, consigam identificar o reinado de Deus, né? Mas quando nós rejeitamos o reinado, o governo de Deus, nós começamos a viver a consequência disso. Todos os nossos problemas vêm em consequência de não vivermos no reino de Deus, ou não nos deixarmos ser governados por Deus. E aí, então, as consequências vêm, os problemas vêm, né? Vem todo tipo de problema. Por exemplo, problemas espirituais, psicológicos, culturais, emocionais, materiais e assim por diante. Por quê? Porque nós fomos criados para servir a Deus, nós fomos criados para nos relacionar com Deus, nós fomos criados para viver
no reino dele, né, com os princípios dele. Ele nos criou, e nós fomos criados para isso. Mas quando nós não vivemos esse reino de Deus, quando nós não permitimos que Deus nos governe, mas nós queremos servir a nós mesmos, ou servimos a outros deuses, e não o nosso Criador, nós acabamos vivendo todo tipo de disfunção, todo tipo de problema, porque nós não fomos criados, né, para viver longe de Deus. Só Deus faz sentido na nossa vida. Só Deus ocupa todo o nosso vazio. Só Deus, ele nos dá propósito de verdade de vida, né? E por isso Agostinho, ele chama atenção, dizendo, é necessário, por isso Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino. Venha o teu reino aqui no enfoque pessoal. Venha o teu reino para a minha vida. Que o Senhor seja de verdade aquele que me governa. Não os meus sentimentos, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Porque, afinal de contas, quem reina é o Senhor, não eu. Né? Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo, Senhor, instala na minha vida o teu senhorio, o teu governo. Eu quero me submeter à tua vontade. Aqui Agostinho, então, chama atenção de uma maneira pessoal, né, falando que esse pedido, esse princípio que está no Pai Nosso, ele nos ensina sobre o senhorio do Senhor, né, daquele que realmente é o Senhor, daquele que realmente deve governar a nossa vida. Calvino, ele acreditava que havia duas maneiras de o reino de Deus vir. Então, agora uma outra perspectiva, né? Agora com Calvino. Por meio do Espírito Santo, que corrige os nossos desejos. Então, é o Espírito Santo em nós que vai conduzir a nossa vida, né? Que vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então, o Espírito Santo em nós, e a nossa vida sendo sensível à direção dele, nós vamos vivendo, de fato, o reino de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vai falar ao nosso coração, ele vai falar à nossa mente, e ele vai trazer a transformação para a qual ele veio, né, o propósito dele de vir morar em nós, essa transformação de vida. Então, eu não falo mais como eu falava antes, por quê? Porque o Espírito Santo tem me ensinado a cada dia como é falar no reino de Deus. Quais são as palavras do reino de Deus? Né? Eu não ajo mais em relação às pessoas da maneira como eu agia antes, destruindo, maldizendo ou maltratando. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos ensinando como é tratar o próximo, como é amar as pessoas. Isso é um princípio do reino de Deus. Então, o Espírito Santo, ele vai conduzindo a nossa vida e realizando essa transformação dia a dia. E ele fala, então, que essa é uma maneira do reino vir sobre nós, e a segunda maneira é por meio da palavra de Deus que molda os nossos pensamentos. Então, o Espírito Santo que vem e corrige os nossos desejos, os nossos impulsos, as nossas vontades, né? Nós vimos isso em outro estudo, que a gente ora, mas o Espírito Santo vai corrigindo o que a gente ora, por quê? Porque, afinal de contas, o mais importante é que a vontade de Deus se estabeleça. E quando a gente ora, venha o teu reino, nós estamos dizendo isso. Senhor, não seja a minha vontade, mas a tua, porque o Senhor é quem governa, né? Quem é Senhor aqui é Deus, não eu, não nós, não é? Então, o Espírito Santo corrige os nossos desejos e a palavra de Deus que molda os nossos pensamentos. Lembra lá que o apóstolo Paulo, ele diz, né, em Romanos capítulo 12, ele fala para a gente não tomar o molde desse mundo, mas sermos transformados pela renovação dos nossos pensamentos. Então, a palavra de Deus, ela vai nos ensinando quais são os pensamentos do reino de Deus. Qual é a maneira de agir, de pensar, de falar, de tudo, de se mover, de viver, né? A palavra de Deus vai moldando os nossos pensamentos para que a gente viva efetivamente o reino de Deus aqui na Terra.
Então, esse pedido, venha o teu reino, segundo aqui Calvino, é dizer, Espírito Santo, conduz a minha vida, né? Conduz para que a minha vontade seja a vontade de Deus, que os meus desejos, eles sejam submetidos à vontade de Deus. Espírito Santo, traz a transformação que eu preciso na minha vida. E quando nós oramos, venha o teu reino, nós também estamos dizendo, a palavra de Deus é a base da minha vida. É por ela que eu tenho o meu norte. A palavra de Deus é que vai conduzir aquilo que eu penso, vai conduzir as minhas escolhas. A palavra de Deus vai ser a base da minha vida, para que eu viva da maneira como Deus deseja que eu viva. Então, aqui Calvino está dizendo, toda vez que nós oramos, venha o teu reino. É importante nós termos esses dois aspectos muito claros diante de nós. Nós temos o Espírito Santo que age na nossa vida, que nos transforma, e nós temos a palavra de Deus, que molda, que nos ensina, que nos traz o entendimento, né? Então, é um pedido novamente, como ali de cima a gente viu de Agostinho, é um pedido novamente pelo senhorio de Deus na nossa vida, que ele seja o nosso Senhor. É como se nós estivéssemos orando para que Deus ele estenda o seu poder de rei, né, sobre cada área da nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos desejos, nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas, nos nossos compromissos, que ele seja o nosso rei, o nosso Senhor. E Lutero, ele acrescenta, né, nessa oração, nesse pedido, venha o teu reino do Pai Nosso, uma dimensão exterior e futura. Então, é uma outra maneira de olhar. Ele diz, o reino de Deus na terra é apenas parcial hoje, mas a plenitude do reino futuro é inimaginável. Todo sofrimento, toda injustiça, pobreza e morte cessarão. Orar, venha o teu reino, é almejar, é desejar, é ansiar por essa vida futura de justiça e de paz. E pedir que teu reino futuro possa ser o fim e a consumação do reino que o Senhor começou em nós. Então, aqui nós temos três aspectos, três olhares, né, de três homens diferentes, daquilo que eles tinham como conduta de vida, quando eles olhavam para o Pai Nosso, e eles oravam, venha o teu reino sobre a minha vida pessoal, seja o meu rei, seja o meu Senhor, a cada dia, né? A cada dia, se eu estiver me desviando, Senhor, venha o teu reino, me traz de volta. Davi, ele orava, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo teu caminho eterno, que venha o teu senhorio sobre a minha vida, sobre os propósitos da minha vida, sobre os sonhos, sobre a minha maneira de agir, a minha maneira de pensar, venha o teu reino sobre a minha vida. Calvino, ele trabalha com as duas questões principais da nossa vida com Deus, que é o Espírito Santo, porque Jesus disse, é necessário que eu vá para que venha o Consolador, para que venha aquele que ensinará todas as coisas a vocês, que venha aquele que vai nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, que venha e habite em nós. Né? Então, que venha o teu reino é saber, somos a habitação do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus em nós, que trabalha na nossa vida para que haja transformação, santificação a cada dia, um dia de cada vez. E a base da nossa vida, que é a palavra de Deus, que é a importância de conhecermos, de estudarmos, de termos a palavra de Deus como a base da nossa fé e da nossa prática. Tem um texto que eu acho muito terrível, que a Bíblia diz que o meu povo, quer dizer, o próprio povo de Deus, perece, é destruído, porque lhe falta conhecimento. Que nós, em nome de Jesus, sejamos do povo de Deus que conhece,
que busca conhecer a palavra de Deus, que tem esmero em estudar e conhecer a palavra de Deus, e busca a cada dia ter a palavra de Deus como base para a sua vida, em nome de Jesus. E Lutero termina falando que quando nós oramos, venha o teu reino, que nós tenhamos o entendimento de que o reino de Deus está na terra, mas é um reino parcial. Deus começou algo em nós, mas ainda não terminou. Ele vai terminar quando efetivamente, quando gloriosamente, o reino de Deus finalmente se estabelecer completamente sobre a terra, né? Sobre novos céus e nova terra, onde ali não haverá mais morte, mais tristeza, mais dor, mas nós viveremos como nós fomos criados para viver lá no princípio, antes do pecado. Em nome de Jesus, que venha este reino, que venha o senhorio completo do nosso Deus, que, como diz o texto, né, da palavra dele, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse, que todo o reino de Deus se estabeleça na nossa vida e na vida de todos aqueles que serão salvos. E vamos lá então a outra partezinha da oração: seja feita a tua vontade. A menos que estejamos profundamente certos de que Deus é o nosso Pai, jamais seremos capazes de dizer, seja feita a tua vontade. Por isso que o Pai Nosso começa dizendo Pai Nosso, né? Porque nós precisamos começar com esta convicção e com esta certeza: Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. Esta convicção nos traz a segurança necessária, a confiança necessária de que a vontade dele é melhor que a minha. Que a vontade dele é e sempre será para o meu bem. Então, quando nós oramos, seja feita a tua vontade, precisa haver antes disso uma convicção e uma certeza: ele é o nosso Pai. Os pais humanos costumam ser incompreensíveis para os filhos pequenos. Uma criança de 4 anos, por exemplo, não é capaz de entender muito das proibições do pai, mas ela confia nele. Às vezes faz uma birra, né? Às vezes não entende, ou na maioria das vezes não entende, mas é para o bem dela que o não vem do pai, não é? Dos pais. Então, da mesma maneira, a criança pequena, ela confia nos seus pais. Ela vai entender, não é não e pronto, né? E se faz muita birra, uma sugestão aí para os pais: façam educação de filhos à maneira de Deus, né? Porque o filho birrento é o reflexo do pai e da mãe que não tem autoridade, né? Então, desde pequeno, o filho precisa ser ensinado. Ensina a criança no caminho que deve andar. Os pais, eles têm essa incumbência, essa responsabilidade de educar os filhos. Hoje em dia, tem vindo uma mentalidade muito terrível, uma mentalidade diabólica, maligna, que contrapõe o que a Bíblia está dizendo, querendo deixar as crianças tomarem as suas decisões. Deixar a criança aprender por ela mesma, né? Quando nós entendemos que os pais foram colocados na vida dos filhos, né? Essa é a dinâmica familiar que Deus criou, para que pessoas que teoricamente precisam ser mais maduras, não é? Do que a criança, e esses pais, então, vão ensinar a criança, vão corrigir a criança, vão disciplinar a criança. Tudo que Deus faz conosco, como um pai, ele estabeleceu para que os pais fizessem com os filhos, para que as crianças cresçam num ambiente de segurança. Agora, imagina deixar a criança que não tem ainda condições de administrar um mundo gigante ao redor dela. Ela precisa ser protegida, ela precisa ser cuidada, ela precisa dessa segurança de entender: eu tenho quem cuida de mim, eu tenho quem me dirige, quem me diz o que eu devo e não devo fazer. Por causa do pecado em nós, vai haver uma rebeldia, e isso é natural por causa do pecado.
aquela coisa, aquele exemplo clássico, né? A criancinha começou a engatinhar e ela vê uma tomada. Hoje as tomadas melhoraram, mas antigamente elas tinham o formato perfeito de um dedinho de criança, né? E aí você como pai, você como mãe, você vai dizer, não, não pode. O que a criança vai fazer? De primeira, então papai e mamãe estão dizendo que não pode, eu não vou. Não, a criança ela vai dar um jeito de continuar tentando, né? E nós, como pais, somos chamados, temos a responsabilidade de educar, para a criança entender os limites, entender o que ela pode, o que ela não pode, e o não, que desde pequeno a gente não gosta de ouvir, né? Porque a gente quer fazer o que a gente quer, a nossa vontade, o não é necessário para saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso. E o não é extremamente importante para o bem, para evitar, no caso como esse exemplo, evitar um acidente, evitar algo que vai fazer mal para a criança, né? Então, Deus estabeleceu essa dinâmica familiar e deixou o pai e a mãe como responsáveis para educar a criança. E a criança vai entendendo, e quanto mais amada ela é, quanto mais cuidada, ela vai se sentir num ambiente seguro e confiável, e ela vai crescer confiando no que o pai e a mãe dizem. E aqui é o mesmo princípio. Quando nós conhecemos a Deus, sabemos o quanto Ele nos ama, nós crescemos num ambiente de segurança e confiança. Então, se Ele diz não, eu vou confiar. Ele sabe o que é melhor para mim. Eu gostaria de ir por aqui, mas Ele está dizendo, não é por aqui, então eu vou confiar. E eu vou dizer, Senhor, então que seja feita a tua vontade, porque eu sei que ela é infinitamente melhor do que a minha vontade. Então, quando nós estamos orando, seja feita a tua vontade, nós precisamos ter a certeza de quem Deus é, o nosso Pai. E um Pai que nos ama. E então, nós confiamos, né? Nós confiamos em orar, seja feita a tua vontade, Pai. Só se confiarmos em Deus como Pai, conseguiremos pedir graça, olha só, para suportar nossos problemas com paciência, com graça, né? Nós podemos até pensar aqui, né? É uma pergunta que aqui o texto traz, eles trazem. Alguém pode perguntar, mas como é que eu tenho certeza de que Deus é digno de confiança? Como é que eu posso ter certeza, né? Como é que eu posso ter certeza de que Deus é o meu Pai, que Ele me ama, que eu posso realmente orar, seja feita a tua vontade e confiar que a vontade dele vai ser feita e é a melhor, né? Nós temos um exemplo, que é o exemplo que tira todo tipo de dúvida, que é Jesus. O próprio Jesus, que nos ensinou a orar dessa maneira, ele vivia dessa maneira, ele viveu dessa maneira, né? Jesus, ele orou lá no jardim de Getsêmani, lembram? É um período mais desafiador e mais difícil da vida de Jesus, no Getsêmani. Ele orou sob circunstâncias as mais devastadoras do que qualquer um de nós jamais vai enfrentar. Então, Jesus estava enfrentando algo que nós nem imaginamos, por mais lutas que nós enfrentamos, por mais crises que nós enfrentamos, por mais coisas terríveis que nós temos que enfrentar nessa vida, não se compara ao que Jesus viveu aqui no Getsemane. E ele se submeteu à vontade do Pai, em vez de seguir os próprios desejos. Porque lembra que ele estava orando lá? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero viver isso, está sendo tão terrível, tão terrível. O pecado da humanidade vindo, a separação do Pai. Ali Jesus, ele estava tomando a consciência exata de que ele ia tomar todo o pecado da humanidade, ir para a cruz, morrer no nosso lugar. Jesus fala, está sendo muito difícil, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E porque ele fez essa oração, nós fomos salvos. Graças a Deus, porque ele se submeteu à vontade do Pai. Por isso, nós podemos confiar em Deus.
Jesus, ele não está nos ensinando a orar assim, ele não está nos pedindo para fazermos algo que ele próprio já não tenha feito, né? Sofrendo dificuldades que estão além da nossa compreensão. Então, Jesus, ele nos ensinou a orar assim, e ele orou e viveu isso. E comprovou para nós que realmente a vontade de Deus é a melhor. Se não pudermos dizer, seja feita a tua vontade, do fundo do nosso coração, jamais teremos paz. É aqui a conclusão desses 3 homens que foram aprendendo, né, no seu dia a dia com Deus a respeito do Pai Nosso e a respeito desse trechinho, seja feita a tua vontade. Nós seremos tentados a controlar as pessoas, olha só, se nós não conseguirmos orar de fato, de coração, que seja feita a vontade de Deus, nós não teremos paz. Nós tentaremos controlar as pessoas, controlar o ambiente que nos cerca e a fazer as coisas do jeito que acreditamos que devem ser feitas. Quer dizer, vamos de verdade querer colocar a nossa vontade, né? E não a vontade de Deus. Contudo, controlar a vida assim é algo que está além da nossa capacidade e só nos chocaremos contra as rochas. Nós sempre acabaremos tendo um resultado ruim. Quando nós queremos tomar a rédea das coisas, nós não temos capacidade para isso. O único que tem capacidade para isso é Deus. Calvino, ele acrescenta que orar pedindo seja feita a tua vontade é se submeter, não só nossa vontade, é submeter não só a nossa vontade a Deus, mas até mesmo os nossos sentimentos, de modo a não ficarmos desanimados, amargurados, nem endurecidos pelas coisas que se abaterem sobre nós. Então, olha só, Calvino, ele conclui, né, dizendo que orar pela vontade de Deus é submeter a nossa vontade, dizendo, Senhor, a tua vontade é melhor, e eu quero viver a tua vontade, não a minha, e submeter também os nossos sentimentos, os nossos sentimentos, porque quando a nossa vontade não é feita, ou quando nós submetemos a nossa vontade a Deus, e Deus começa a fazer a vontade dele, começam a acontecer coisas que normalmente a gente fala, mas eu não queria que acontecesse isso, ou eu queria que acontecesse aquilo, ou eu não queria estar vivendo isso, né? Ou está muito difícil, cadê, né? Eu preciso que Deus melhore essa vontade, que alguma coisa aconteça, e a gente começa a ter vários sentimentos dentro de nós. E Calvino chama a nossa atenção, dizendo, orar seja feita a vontade de Deus, é não só submeter a nossa vontade e aguardar a vontade dele, mas também submeter os nossos sentimentos, as nossas emoções, diante das circunstâncias, né? Para que a gente não fique desanimado, que a gente não fique amargurado, que a gente não endureça o nosso coração pelas coisas que se abaterem sobre nós. Nós precisamos continuar deixando o Espírito Santo edificar a nossa fé, deixar a palavra de Deus alimentar a nossa fé, entendendo, não importa o que eu esteja vendo, importa aquilo que eu creio, né? A Bíblia diz, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, não importa o que eu esteja vendo hoje, se o meu coração tem se submetido ao senhorio de Deus, tem se submetido dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, eu sei que no momento certo, Deus vai estabelecer tudo o que Ele quer que eu estabeleça. Ele está trabalhando na minha vida, está trabalhando no meu futuro, e não só num futuro de bênção e paz, como Ele tem hoje para nós, mas num futuro eterno. Então, que nós tenhamos esse entendimento e que nós vivamos isso a cada dia, né? De que, independente do que esteja acontecendo no meu exterior, o importante é o que Deus me disse. E se a vontade dele é que está sendo feita na minha vida, não importam as circunstâncias, Deus está acima de tudo isso. E a boa mão dele está estendida sobre nós. E a vontade dele, que é perfeita, que é boa, que é agradável, vai se estabelecer na nossa vida da maneira como ele sabe que precisa ser feito. Em nome de Jesus, que essa seja a nossa oração a cada dia. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade.
Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor por nós. Muito obrigada pelo teu cuidado. Muito obrigada pela tua palavra que nos alimenta, que nos coloca no rumo certo. Muito obrigada porque sabemos, Pai, que o Senhor tem realizado na nossa vida e deseja realizar a cada dia o teu querer, a tua vontade. Por isso, Senhor, nós oramos, sim, venha o teu reino, continue reinando, sendo nosso Senhor a cada dia, e que a tua vontade seja feita sempre na nossa vida, em nome de Jesus. É o que nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua vida. E se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.